A figura que a história registrou como Jefferson Phineas Davis veio ao mundo em 3 de junho de 1808, nas proximidades de Fayetteville, no estado de Kentucky. Seu nome foi uma homenagem deliberada ao terceiro presidente dos Estados Unidos, Thomas Jefferson, por quem seus pais nutriam profunda admiração. Seu pai, Samuel Emory Davis, descendia de uma família originária do país de Gales que havia migrado para as colônias britânicas na América, estabelecendo-se primeiro na Filadélfia antes de rumar para a Geórgia. Nascido entre 1755 e 1758, Samuel engajou-se na Revolução Americana, lutando ao lado de vários meio-irmãos nas fileiras dos regimentos da Carolina do Sul. Ferido 2 vezes em combate, sua bravura foi recompensada com uma vasta extensão de terras na Geórgia após a guerra, além de um cargo de prestígio como escrivão dos tribunais locais. Sua mãe, Jane Cook, cruzou o caminho de Samuel na Carolina do Sul durante o conflito. Pouco se sabe sobre sua vida com relatos divergentes. Alguns a apresentam como filha do pastor batista William Cook, enquanto outros a ligam a Roger Cook, um imigrante irlandês. O casal uniu-se logo após o término da guerra e fixou residência na Geórgia, onde Jane deu à luz seu primeiro filho, Joseph M. Davis, em 1784. Ao longo dos anos, o casal teria 10 filhos. A família Davis permaneceu na Geórgia até 1797, quando se mudou para a região que hoje conhecemos como Fayetteville, Kentucky, justamente o ano em que Jefferson Davis nasceu. Naquele momento, seu homônimo, Thomas Jefferson, encerrava seu segundo mandato presidencial, cedendo lugar a James Madison, um dos pilares do Partido Republicano Jeffersoniano e um dos arquitetos da Constituição Americana. Os Estados Unidos viviam uma era de expansão acelerada para o oeste, impulsionada pelo colapso das ambições francesas na América do Norte após a derrota humilhante na Revolução Haitiana em 1804. Napoleão Bonaparte, pressionado, vendeu suas possessões norte-americanas a Jefferson no que ficou conhecido como a Compra da Louisiana. Ampliaram os domínios da jovem república até as Montanhas Rochosas. 4 novos estados já haviam se juntado aos 13 originais além da cadeia dos Apalaches, e territórios sob governo americano surgiam ao longo da fronteira ocidental. No entanto, um tema persistia como uma ferida aberta desde a independência: a escravidão. Quando Davis nasceu, essa instituição já estava profundamente enraizada na economia americana há quase 2 séculos. O Congresso debatia fervorosamente sua expansão para os novos territórios, com representantes do Norte e do Sul travando batalhas retóricas. Enquanto isso, o abolicionismo ganhava força nas regiões setentrionais, onde vários estados adotavam leis de emancipação gradual, como Massachusetts, que abolira a escravidão de imediato. Em 1808, o mesmo ano do nascimento de Davis, os Estados Unidos proibiram o tráfico transatlântico de escravos, sinalizando para muitos que o sistema estava com os dias contados. Mas a esperança abolicionista esbarrava em argumentos cada vez mais agressivos dos defensores da escravidão. A Revolução Haitiana, primeiro levante massivo de escravos que resultou em uma nação negra independente, havia abalado o mundo atlântico, não apenas pela violência extrema de ambos os lados, mas pelo medo que instilava nas elites brancas. Apropriando-se desse temor, os partidários da escravidão sustentavam que ela não era apenas vital para a economia sulista, mas essencial para a segurança nacional. Ainda que tais discursos não conseguissem sufocar o avanço abolicionista, eles plantaram as sementes de um conflito que se arrastaria por décadas. A família Davis acompanhava de perto esses debates. Kentucky, embora abrigasse um grupo pequeno porém vocal de abolicionistas, que já havia pressionado pela erradicação da escravidão na Convenção Constitucional de 1792, era um microcosmo das tensões nacionais. Assim como muitos sulistas, os Davis voltavam seus olhos para o oeste em busca de prosperidade. 2 anos após o nascimento de Jefferson, a família estabeleceu uma plantação no sudoeste do Mississippi batizada de Rosemont. Essa migração para o oeste, no entanto, estava intrinsecamente ligada a 2 fenômenos sombrios: a expulsão dos povos nativos e a expansão da escravidão. Enquanto a escravidão dominava as discussões, outros assuntos ocupavam a agenda nacional: a organização do sistema eleitoral, a gestão da economia e as relações com potências estrangeiras. Visitantes europeus ficavam divididos entre o espanto pelo crescimento vertiginoso da República e o desprezo pela rusticidade de seus cidadãos. Alguns, porém, reconheciam o potencial de uma nação que, apesar das ameaças externas, cultivava uma confiança crescente em seu destino como potência autossuficiente.
Esse otimismo contagiante, a crença de que os Estados Unidos estavam fadados a se tornar uma força dominante nas Américas, foi absorvido por Jefferson Davis ainda jovem. Caçula de uma prole numerosa, Davis desfrutava da afeição e dos cuidados excessivos dos pais e irmãos. Seu irmão mais velho, Joseph, já era um advogado próspero, dono de sua própria plantação e em ascensão na sociedade sulista. Samuel, determinado a moldar o filho mais novo segundo os ideais do cavalheiro sulista baseados em honra, cortesia e hospitalidade, também lhe transmitia uma visão racial complexa e contraditória, a crença na inferioridade dos negros e no direito natural dos brancos de possuí-los como propriedade. Para refinar a educação do filho, Samuel o enviou ao Colégio São Tomás de Aquino, em Kentucky, decisão que inquietou Jane. Ela temia a distância e o possível choque entre os princípios batistas da família e a doutrina católica da instituição. Foi durante essa viagem, em 1816, que o pequeno Jefferson, então com 8 anos, conheceu Andrew Jackson, o general que esmagara os britânicos na Batalha de Nova Orleans durante a Guerra de 1812. Muitos o viam como o verdadeiro herdeiro político de Thomas Jefferson, e o encontro deixou uma marca profunda no menino. Davis estudou em Kentucky por 2 anos antes de retornar para a educação local, onde, nos 5 anos seguintes, ganhou fama de travesso, embora fosse um aluno mediano, sem grande paixão pelos livros. Nesse período, o país fervilhava com o debate sobre os territórios a oeste do Mississippi e a expansão da escravidão. As tentativas dos congressistas abolicionistas do Norte de conter seu avanço, especialmente durante as sessões de 1819 e 1820, inflamavam os ânimos dos sulistas que enxergavam nessas medidas uma ameaça direta ao seu modo de vida. Enquanto os rumores de uma guerra civil começavam a pairar sobre a nação, uma solução política emergiu para evitar o colapso: o Compromisso do Missouri. A proposta era clara, embora controversa. Para cada novo estado escravista admitido na União, um estado livre deveria ser incorporado, mantendo assim o equilíbrio de poder no Congresso entre as duas facções. Além disso, traçou-se uma linha divisória no mapa, o paralelo 36 graus 30, estabelecendo que ao norte dessa fronteira, nenhum território poderia adotar a escravidão. Era um acordo frágil, uma trégua forçada que acalmava as tensões sem resolvê-las. Os abolicionistas do Norte, embora insatisfeitos, viram suas sociedades crescer em número e influência, enquanto os defensores da escravidão no Sul, embora aparentemente vitoriosos, sabiam que a batalha ideológica estava longe de terminar. A nação respirava aliviada, mas o ar ainda cheirava a pólvora. Em 1823, aos 15 anos, Jefferson Davis retornou a Kentucky para estudar na Universidade Transilvânia, uma das instituições mais prestigiadas do Sul, onde os filhos das famílias mais poderosas da região se preparavam para assumir os destinos políticos e econômicos da nação. Foi ali que Davis descobriu seu talento para o debate, mergulhando nas discussões políticas que fervilhavam nos salões e sociedades estudantis. Suas habilidades retóricas chamaram a atenção, e ele logo se tornou uma figura central entre os jovens herdeiros do Sul. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. No final de seu primeiro ano, uma notícia devastadora chegou: Samuel Davis, seu pai, estava arruinado. As dívidas o obrigaram a vender Rosemont, a propriedade que era o coração da família. Pouco depois veio o golpe final. Samuel faleceu vítima da malária, deixando Jefferson órfão e desamparado. Foi então que Joseph, seu irmão mais velho, assumiu o papel de patriarca, resgatando Rosemont das mãos dos credores, um gesto que, embora trouxesse alívio, não apaziguaria por muito tempo as incertezas do futuro. Mas a família Davis já havia traçado um novo caminho para Jefferson, a Academia Militar de West Point. A notícia o pegou de surpresa. Ele sonhava em seguir os passos do irmão e estudar direito, não investir um uniforme. O Sul, é verdade, nutria uma relação complexa com West Point. Muitos de seus filhos ocupavam as fileiras da academia, superando em número os cadetes do Norte, e entre eles estavam nomes que fariam história como Robert E. Lee. No entanto, Davis não se adaptou ao rigor militar. Seu desdém pelas formalidades, uniformes desalinhados, atrasos constantes, insubordinações, logo colocou na mira dos superiores. Foi punido por atirar o rifle pela janela do quartel, por cuspir em locais inapropriados e até por embriaguez. 2 vezes esteve à beira da expulsão, mas, contra todas as expectativas, conseguiu se manter. Com o tempo, porém, ele encontrou um propósito nos estudos de ciência militar, resignando-se à ideia de que, após a formatura, cumpriria alguns anos como oficial subalterno. Em junho de 1828, finalmente deixou West Point e voltou para Mississippi,
Antes de ser designado para Missouri, agora um estado escravista e epicentro da expansão militar e econômica rumo ao oeste. Como segundo-tenente, Davis logo se tornou uma figura cativante entre as jovens de St. Louis, cortejado por sua postura altiva e seu charme natural. Mas a vida militar não lhe concederia estabilidade. Em seguida foi transferido para Fort Winnebago, às margens do rio Wisconsin, no que então era o território de Michigan, uma região que considerava monótona e insalubre. Doente com frequência, Davis passou os dias supervisionando a construção de um moinho militar e administrando a base, até que, no inverno de 1830 a 1831, uma pneumonia quase o levou à morte. Foi Jim, seu servo escravizado, quem o cuidou até a recuperação. Esse episódio, no entanto, não abrandou seu descontentamento. Sua próxima missão o levou a Galena, Illinois, onde mediou um conflito entre colonos brancos e nativos americanos. Davis, como muitos homens da fronteira, desprezava os povos indígenas, vendo-os como selvagens inferiores que obstaculizavam o progresso dos colonos. Sempre que possível, tomava partido dos assentamentos brancos, reforçando a ideia de que a expansão do homem branco era um direito inquestionável. Em 1832, após anos de serviço sem reconhecimento, Davis pediu licença para retornar a Mississippi. Enquanto isso, no Illinois, as tensões entre colonos e nativos atingiam o ponto de ruptura. A Guerra de Black Hawk rompeu, liderada pelo chefe Black Hawk, que resistia à invasão de suas terras. Davis perdeu a batalha, mas chegou a tempo de ser designado para escoltar o chefe capturado em sua transferência de Fort Crawford para St. Louis. Mesmo após 5 anos de serviço, ainda ostentava a patente de segundo-tenente, uma humilhação que alimentava sua frustração. A gota d'água veio quando, após uma promoção a primeiro-tenente de cavalaria, foi submetido à corte marcial por desrespeitar seu superior, o Major R.B. Mason. Mas Davis não era homem de se curvar sem luta. Usando toda a sua eloquência e astúcia, argumentou que Mason havia ofendido sua honra primeiro, conseguindo se absolver das acusações. Foi nesse período turbulento que seu caminho cruzou com o de Sarah Knox Taylor, filha do coronel Zachary Taylor, seu comandante em Fort Winnebago e futuro presidente dos Estados Unidos. Por 3 anos, trocaram cartas apaixonadas, até que em 1835, Davis finalmente obteve permissão para desposá-la, embora com relutância do futuro sogro, que anos antes havia rejeitado seu pedido. Abandonando a carreira militar, casou-se com Sarah em uma cerimônia em Kentucky e iniciou a construção de seu próprio legado. Comprando escravos e recebendo 800 acres do irmão Joseph, estabeleceu a plantação de Brierfield, um símbolo de seu crescente poder e ambição. Mas a felicidade foi efêmera. Durante a lua de mel em Louisiana, ambos adoeceram de malária. Davis se recuperou, Sarah não. Em 15 de setembro de 1835, ela faleceu, deixando-o destruído. De volta à plantação do irmão, mergulhou no trabalho como forma de escapar da dor, expandindo a produção de algodão com o trabalho forçado de seus escravos. Uma breve viagem a Cuba e uma estadia em Washington D.C. o colocaram no centro dos debates que agitavam a nação. No Congresso, a questão da anexação do Texas dominava as discussões. Os rebeldes texanos, após derrotarem o exército mexicano na Batalha de San Jacinto, abril de 1836, clamavam pela incorporação aos Estados Unidos. Os sulistas apoiavam veementemente a medida, enquanto os nortistas temiam o fortalecimento do bloco escravista. Entre as vozes mais inflamadas estava a de John C. Calhoun, da Carolina do Sul, que já ameaçava abertamente com a secessão, uma ideia que o presidente Andrew Jackson repudiava com fúria. Davis, embora defensor intransigente da escravidão, não compartilhava da crueldade extrema de alguns proprietários. Enquanto muitos tratavam seus escravos como bestas de carga, sujeitas a castigos brutais, ele acreditava em um sistema hierárquico mas ordenado, onde a disciplina militar, e não apenas a violência, mantinha os escravos sob controle. Para ele, a escravidão não era apenas uma questão econômica, mas um pilar da civilização sulista, cuja sobrevivência dependia da submissão absoluta da população negra. Essa convicção, no entanto, não o impedia de ver os escravos como seres inferiores, cuja existência só fazia sentido dentro dos limites impostos pelo homem branco. Mas essa aparente generosidade, permitir que seus escravos caçassem com suas armas, compartilhassem suas reservas de milho ou recebessem cuidados médicos, não era sinal de humanidade e sim de um cálculo frio. Davis compreendia que um escravo saudável e minimamente satisfeito era mais produtivo, e que concessões controladas evitavam revoltas.
Sua plantação de algodão prosperava não pela bondade, mas pela eficiência de um sistema que ele aperfeiçoava, a escravidão como máquina bem oleada, onde cada engrenagem, do chicote ao remédio, servia para perpetuar a ordem que o enriquecia. Enquanto seu império pessoal crescia, seus olhos se voltavam para um palco maior. A política nacional, com seus debates acalorados e alianças instáveis, oferecia o antídoto perfeito para o tédio que o consumia desde que deixara a vida militar. Os Whigs, partido da elite sulista, poderiam ter sido sua escolha natural, mas Davis, sempre o estrategista, enxergou nas fileiras democratas, herdeiras de Jefferson e Jackson, um caminho mais promissor para seus ideais expansionistas. Embora os democratas fossem minoria em seu distrito, ele não era homem de seguir o rebanho. Era, acima de tudo, um sobrevivente político, e em um sistema onde a oratória inflamava multidões e as eleições se decidiam em comícios barulhentos. Sua voz rouca e seu discurso cortante o destacavam. Em 1843, lançou-se à Câmara Legislativa do Mississippi. Perdeu por pouco, mas a campanha feita de discursos incendiários e ataques certeiros aos Whigs o marcou como uma promessa. Os democratas do estado, ávidos por um porta-voz que unisse o rigor militar à astúcia política, não hesitaram. Em 1844, escolheram-no como um dos eleitores presidenciais de James K. Polk. Davis abraçou a causa com o fervor de um cruzado. Embora inicialmente simpático a John C. Calhoun, o arquiteto da teoria dos direitos estaduais, ele agora via em Polk veículo para seus dois obsessões, a anexação do Texas e a expansão para o oeste, o que chamavam com soberba de destino manifestado. Enquanto percorria o sul em uma turnê de palestra, suas palavras eram flechas envenenadas contra os Whigs, que acusava de traírem os interesses sulistas com tarifas asfixiantes e uma timidez covarde diante das terras mexicanas. Não bastava defender a escravidão, era preciso expandir seu domínio. O Oregon, o Texas, o México inteiro, todos deveriam curvar-se à bandeira americana, e sob ela, a instituição que ele considerava sagrada. Sua retórica não era apenas ideológica, era geopolítica. Cada acre conquistado era um golpe contra o equilíbrio de poder no Congresso, uma garantia de que novos estados escravistas nasceriam para contrabalançar o norte. Foi nesse turbilhão que, contra todas as expectativas, o coração do viúvo endurecido voltou a bater. Varina Ovel, uma jovem dinatês de intelecto afiado e paixão pela política, conquistou-o não com meiguice, mas com uma mente tão aguçada quanto a sua. Casaram-se em 1845, e o casamento, além de lhe trazer uma parceira à altura, selou sua ascensão. Quando Polk venceu as eleições, Davis tornou-se seu porta-voz não oficial no Sul, um poder nas sombras que agora podia operar à luz do dia. Com essa influência, o próximo passo era óbvio, o Congresso. Eleito para a Câmara dos Representantes, chegou a Washington em 1845 com um mandato claro: transformar o destino manifestado em realidade. Não perdeu tempo. Exigiu a anexação do Oregon, denunciou as tarifas que sufocavam a economia sulista e, acima de tudo, preparou o terreno para a guerra que viria. Porque Davis não era um homem de palavras vazias, quando a tensão com o México explodiu em 1846, ele não ficou nos bastidores. Renunciou ao cargo, pegou em armas e voltou ao campo de batalha. Comandando o 1º Rifles do Mississippi, financiou do próprio bolso o equipamento de seus homens, um gesto que, mais uma vez, não era altruísmo, mas investimento. Sob o comando de Zachary Taylor, seu antigo sogro, provou que a política não havia amolecido seu instinto militar. Em Monterrey, suas tropas foram decisivas na queda da cidade fortificada. Mas a vitória teve um preço: a inveja de Polk, que, temendo o crescente prestígio de Taylor, o sabotou, desviando reforços para Winfield de Scott. Santa Ana, percebendo a fraqueza, atacou em Buena Vista. E foi ali, numa passagem montanhosa, que Jefferson Davis escreveu seu nome na lenda. Uma bala mexicana lhe estilhaçou o calcanhar, mas ele não recuou. Sangrando, com a dor cortando como lâmina, avançou à frente de seus homens, detendo o avanço inimigo até que a maré virasse. Quando a poeira baixou, Taylor triunfara, e Davis, o herói de Buena Vista, tornará-se um símbolo. Ferido, foi enviado de volta, mas não como um derrotado. Como um homem que a história não poderia ignorar. De sua propriedade em Mississippi, assistiu ao desfecho da guerra, a rendição mexicana, a cessão da Califórnia, do Novo México, do Arizona, territórios que dobraram o tamanho dos Estados Unidos. Cada mapa redesenhado era uma vitória, mas também um aviso. Porque com cada novo estado, a questão da escravidão tornava-se mais explosiva. Quando voltou ao Senado em 1847, agora manco, mas com o prestígio de um guerreiro, encontrou um Congresso em chamas.
O Proviso Wilmot, a proposta que proibiria a escravidão nos novos territórios, era uma declaração de guerra. Para Davis e os sulistas, não se tratava apenas de economia, era uma questão de sobrevivência. Se a Califórnia, inundada por garimpeiros em busca de ouro, entrasse na União como Estado livre, o equilíbrio de poder ruiria. Os debates, antes acalorados, agora viravam brigas físicas nos corredores do Capitólio. Palavras como secessão antes murmuradas ganhavam volume. Davis, o pragmático, ainda defendia a permanência na União, mas em seus termos. O Sul devia ter garantias, novos estados escravistas no Oeste, a proteção de suas instituições, o direito de levar sua propriedade para onde quisesse. Porém, em um rombo com seu antigo ídolo, Andrew Jackson, foi além. Declarou sem rodeios que o Sul tinha o direito de se separar, que a União era um pacto voluntário, e que qualquer tentativa do governo federal de impor sua vontade sobre os estados era uma tirania. Não era mais apenas sobre algodão ou terras. Era sobre quem mandava na América. E quando o Norte, cada vez mais audaz, começou a falar em contenção da escravidão, Davis soube que o caminho para a ruptura estava traçado. Não por ele, ainda não, mas pela lógica implacável de um sistema que, como sua própria plantação, só podia sobreviver expandindo ou morrendo. O Norte não apenas desafiava a propriedade dos sulistas, ele ameaçava o próprio alicerce de sua civilização. Para Davis, a questão não era econômica, mas existencial. Quando os defensores do free labor pregavam que o trabalho assalariado era moralmente superior à escravidão, eles não atacavam apenas uma instituição, atacavam um modo de vida. Aqueles homens do Norte, herdeiros das ideias de Franklin e dos sonhos puritanos de uma nação virtuosa, viam na escravidão não apenas um pecado, mas um obstáculo ao progresso. Para eles, a expansão para o Oeste não deveria ser um campo de algodão, mas um tabuleiro de pequenas propriedades, onde homens livres, brancos, é claro, construiriam seu destino com as próprias mãos. A terra, na visão deles, era um direito sagrado do cidadão, não um feudo de senhores. E Davis, com sua obstinação de ferro, sabia que essa batalha não era apenas sobre leis, mas sobre o futuro do Império Americano. Enquanto o Norte sonhava com uma república de fazendeiros independentes, o Sul via um continente dominado pelo trabalho escravo, estendendo-se do Mississippi ao Caribe, da Louisiana a Cuba. Não era coincidência que quando Stephen Douglas propôs deixar Kansas e Nebraska decidirem seu destino, Popular Sovereignty, chamavam, milícias armadas de ambos os lados invadiram o território antes mesmo que a tinta da lei secasse. O que começou como um debate se transformou em guerra aberta. Blade em Kansas não foi um acidente, mas o sintoma de uma nação rasgada ao meio. E Davis, sempre atento, via o perigo crescer. O Partido Republicano, nascido da fúria contra a escravidão, não era apenas mais uma facção, era uma ameaça organizada. Com a cabana do pai Thomas inflamando corações e a violência em Kansas manchando as páginas dos jornais, o Norte encontrava sua causa. Os democratas do Sul, como ele, ainda dominavam o jogo, mas a maré mudava. Quando Davis voltou ao Senado em 1856, não era mais um político em ascensão, era um general em uma trincheira. Cada palavra sua, cada voto, era um tiro na batalha que já se anunciava. E ele não pretendia perder. Davis não se contentou em esperar pelos ventos da história, ele saiu a campo para moldá-los. Em uma turnê incansável por Mississippi, não buscava apenas ouvir seus eleitores, mas forjar neles a convicção de que a guerra não era uma possibilidade, e sim uma necessidade sagrada. O Norte insistia em cada discurso, não era um parceiro relutante, mas um agressor implacável, decidido a asfixiar o Sul com suas leis abolicionistas e sua moral hipócrita. A escravidão? Não era um mal necessário, como murmuravam os moderados, era o alicerce sobre o qual repousava toda a civilização sulista, o motor que movia seus campos férteis e suas cidades prósperas. Sem ela, advertia, o Sul não seria apenas empobrecido, seria destruído. E então veio Dred Scott. A decisão da Suprema Corte não foi um veredicto, e foi um estupim. Quando o tribunal, sob a batuta do juiz Roger Taney, decretou que um homem negro não tinha direitos que um branco fosse obrigado a respeitar, o Norte viu uma declaração de guerra. O Sul, uma vitória divina. Para Davis era a prova final de que a Constituição ainda respaldava a causa sulista, que a expansão da escravidão não era apenas possível mas inevitável. Mas enquanto os proprietários de escravos comemoravam com champanhe, os abolicionistas do Norte responderam com fúria organizada. A Free Labor Ideology não era mais um ideal distante, era um exército em formação, disposto a lutar não apenas com palavras, mas com sangue. O Senado, outrora um salão de debates, transformou-se em um ringue.
Davis retornou a Washington para encontrar seus oponentes não mais divididos, mas unidos em um ódio visceral à escravidão. Cada sessão era uma batalha campal, insultos voavam como balas e em maio de 1856, a violência explodiu literalmente quando Preston Brooks, congressista da Carolina do Sul, esmagou o crânio do senador Charles Sumner com uma bengala de metal, deixando-o aleijado por anos. Para Davis não era um excesso, era um sinal. O Norte havia cruzado uma linha. E se eles estavam dispostos a derramar sangue no chão do Capitólio, o que os impediria de fazê-lo nos campos do Sul? Enquanto historiadores ainda debatem se a escravidão estava em declínio, os números não mentiam. O algodão sulista alimentava a Revolução Industrial, e os mercados europeus, inclusive a iluminada Grã-Bretanha, dependiam dele. Liverpool, o coração abolicionista, negociava com o Sul como se fosse um aliado. A propaganda pró-escravidão, cada vez mais sofisticada, pintava a instituição não como uma crueldade, mas como uma bênção civilizatória, um fardo branco, que salvava os negros da barbárie. Davis sabia disso. E enquanto o Norte se agitava, ele e seus aliados apertavam o cerco. Boicotar produtos nortistas, estrangular sua economia, forçar a rendição sem disparar um único tiro. Mas a guerra já estava dentro dele. O estresse o consumia. Em 1857, seu corpo desabou, a visão de um olho se apagou, a febre o deixava esquelético, os médicos imploraram que se afastasse. Davis, o guerreiro inquebrantável, foi obrigado a recuar, ironicamente para se recuperar em um resort do norte, onde os mesmos ares que ele desprezava lhe devolveram as forças. Quando voltou, em 1858, não era mais um senador em campanha, era um estrategista traçando o mapa da secessão. Cuba, com seus canaviais e sua mão de obra escrava, era o próximo alvo. E Stephen Douglas, o pequeno gigante democrata que ousava propor compromissos, tornou-se seu inimigo público número 1. Até que John Brown chegou. Quando o abolicionista invadiu o arsenal de Harper's Ferry em outubro de 1859, não foi um ataque, foi um aviso. Brown não queria libertar escravos, queria queimar o Sul. Sua execução deveria ter sido um fim. Para Davis foi um presságio. O Norte não apenas tolerava homens como Brown, celebrava-os. Jornais os chamavam de mártires, igrejas rezavam por suas almas. Se isso não era uma declaração de guerra, o que era? A Convenção Democrata de 1860 em Charleston foi o funeral da União. Davis, embora cortejado, sabia que seu nome era veneno para o Norte. Não se candidatou. Deixou que os moderados se rasgassem entre Douglas, o traidor, e Breckinridge, o radical. Enquanto isso, Lincoln, o advogado de Illinois, com seu discurso de conter a escravidão, não abolir, apenas conter, unificou o Norte como nenhum outro. Quando venceu sem um único voto eleitoral do Sul, a mensagem foi clara, o jogo havia mudado. O Sul não mais ditava as regras. A Carolina do Sul respondeu em 20 de dezembro de 1860. Não com palavras, mas com um canhão, a secessão. Mississippi seguiu. Então a Flórida, o Alabama, a Geórgia, a Louisiana, o Texas. Davis observava calculando. Quando seu próprio estado rompeu com a União, não houve hesitação. Em 21 de janeiro de 1861, subiu à tribuna do Senado pela última vez não para debater, mas para despedir-se. Seu discurso não foi um lamento, foi um chamado às armas. O Norte, acusou, havia forçado a mão do Sul com sua agressão intransigente. Não havia mais espaço para negociação, só para resistência. 8 dias depois, em Montgomery, Alabama, os Estados Confederados assinaram sua própria Declaração de Independência. Não era uma revolta, era uma restauração. O novo país não nascia de ideais abstratos, mas de uma verdade inegociável. A escravidão não era apenas permitida, era sagrada. E quando Davis, em 18 de fevereiro, subiu os degraus do Capitólio Confederado para seu discurso de posse, não citou Jefferson ou Madison. Falou como um revolucionário porque, para ele, o Sul não estava traindo a América. Estava salvando-a. Davis não via a si mesmo como um traidor dos Founding Fathers, ao contrário, acreditava estar resgatando a essência verdadeira da república que eles haviam imaginado. Para ele, a secessão não era uma ruptura, mas uma correção de rota, um retorno aos princípios originais antes que o Norte os distorcesse com seu fanatismo abolicionista e seu centralismo sufocante. Assim que assumiu o comando, não perdeu tempo. Em poucos dias montou um gabinete com representação de cada estado confederado, exceto o Mississippi, sua própria terra natal, onde a lealdade já era inquestionável. Mas seu olhar estava além das fronteiras. Sabia que a sobrevivência da Confederação dependia do reconhecimento internacional,
e por isso enviou emissários à Europa com uma missão urgente: conquistar o apoio de Londres e Paris. A estratégia era simples: a Grã-Bretanha e a França, dependentes do algodão sulista, não poderiam ignorar por muito tempo a nova nação. Manifestos em Liverpool já clamavam pelo reconhecimento do Sul, e os portos europeus se mostravam receptivos aos navios confederados. Enquanto isso, Davis armava sua nação. Criou uma marinha do zero, fortaleceu as milícias estaduais e transformou voluntários em soldados disciplinados. Mas seu maior desafio não era apenas vencer a guerra, era convencer os estados escravistas que ainda hesitavam dentro da União a se juntarem à causa. Cada adesão significava mais homens, mais recursos, mais peso político. E Lincoln, astuto, jogava o jogo oposto, estendia a mão aos estados fronteiriços prometendo não invadi-los, garantindo que poderiam manter suas instituições peculiares, em paz. Uma trégua ilusória. Porque quando a União exigiu que o Sul devolvesse suas propriedades, fortalezas, arsenais, navios, o conflito se tornou inevitável. E nenhuma fortaleza irritava mais Davis do que Fort Sumter. Erguido sobre uma ilha na entrada do porto de Charleston, o bastião federal era uma afronta, um lembrete de que mesmo após a secessão, o Norte ainda mantinha suas garras cravadas no coração do Sul. Quando, em abril de 1861, soube que uma esquadra da União se dirigia para reabastecer a guarnição, não hesitou. Ordenou que o forte fosse reduzido a escombros. O general Pierre Beauregard, um crioulo de Louisiana com sangue de revolucionário, obedeceu. As baterias confederadas abriram fogo na madrugada de 12 de abril. Os canhões rugiram por 34 horas seguidas, enquanto as bandeiras sulistas tremulavam sobre Charleston. Quando a fumaça se dissipou, a União tinha sua casus belli e Lincoln, seu pretexto. O ataque a Sumter ecoou como um trovão. Em Washington, o presidente declarou a rebelião uma ameaça à própria existência dos Estados Unidos e convocou 75 mil voluntários para esmagá-la. A resposta foi imediata. Virgínia, Tennessee, Arkansas e Carolina do Norte romperam com a União e corraram para os braços da Confederação. Outros estados, Delaware, Maryland, Missouri e Kentucky, permaneceram oficialmente neutros, mas milhares de seus filhos cruzaram as linhas para lutar pelo Sul. Em junho, a capital confederada foi transferida para Richmond, Virgínia, onde Davis foi recebido como um libertador. Ao seu lado, uma figura imponente se destacava: Robert E. Lee, o general que havia recusado o comando do exército da União para servir à sua terra natal. Juntos, traçaram a estratégia que definiria o destino do Sul. A guerra seria defensiva. Lee e Davis sabiam que o tempo jogava a seu favor. Enquanto o Norte precisava conquistar, o Sul só precisava resistir. Fortificações, trincheiras e a nova artilharia moderna, como os canhões raiados, davam vantagem aos que lutavam em seu próprio território. Além disso, a Marinha Confederada, embora modesta, poderia sufocar o comércio Yankee com corsários e quebra-blocades. Mas o plano tinha um risco. Se a União conseguisse estrangular o Sul economicamente, a guerra se tornaria insustentável. E foi exatamente isso que Lincoln tentou fazer. O verão de 1861 trouxe a primeira grande batalha. Irving M. Sedovel, o general da União, marchou sobre Richmond com um exército de voluntários mal treinados, mas cheios de arrogância. Do outro lado, Beauregard e suas tropas aguardavam em Manassas Junction. Os jornais do Norte anunciavam uma vitória fácil, até mesmo civis de Washington foram picar em carruagens para assistir ao espetáculo. Mas quando os exércitos colidiram em 21 de julho, a realidade foi brutal. Thomas J. Stonewall Jackson, um professor de tábuas rígidas e fé inquebrantável, segurou a linha confederada como um muro de granito. Seu contra-ataque desfez as fileiras Yankees, enviando-os de volta a Washington em debandada. O Sul exultou. Em uma só batalha provaram que não eram amadores e que a União sangrava. Davis, porém, não comemorou por muito tempo. Sabia que deveria ter ordenado a perseguição até Washington, esmagando o inimigo de vez. A hesitação custaria caro. Pior, seus generais começaram a murmurar. Alguns reclamavam de promoções não concedidas, outros questionavam sua liderança. Enquanto isso, o bloqueio naval do Norte apertava o cerco, asfiando a economia sulista. A solução? Ironclads, navios blindados capazes de destroçar a frota Yankee. Em junho de 1862, Lee assumiu o comando do exército da Virgínia do Norte, e Davis encontrou nele não apenas um estrategista brilhante, mas um aliado leal. Juntos planejaram a ofensiva da primavera. Mas a guerra não esperava. Em 1862, o Sul teve vitórias e derrotas.
Os ironclads como CSS Virginia afundaram navios da União, mas não conseguiram quebrar o bloqueio. No oeste, Ulysses Grant avançava como uma força da natureza, capturando fortes Henry e Donelson e abrindo caminho para Nashville. A Batalha de Shiloh em abril foi um banho de sangue onde o Sul quase venceu, até que as reservas Yankees chegaram e viraram o jogo. A morte do general Albert Sidney Johnston, um dos melhores comandantes de Davis, foi um golpe pessoal. Enquanto isso, a inflação corroía a economia confederada. O governo imprimia dinheiro sem lastro, os preços disparavam, e a conscrição esvaziava as fazendas de homens. Brancos pobres eram arrastados para a guerra, enquanto os ricos compravam isenções. Davis precisava de uma virada. E Lee tinha um plano ousado: invadir Maryland, ameaçar Washington e, quem sabe, levar o estado escravista a se juntar à Confederação. Em setembro de 1862, o exército da Virgínia do Norte cruzou o Potomac, mas em Antietam, McClellan o interceptou. O que se seguiu foi o dia mais sangrento da guerra, 23.000 homens caídos em poucas horas. Lee recuou, e o Sul perdeu sua melhor chance de vitória no Norte. Pior, a vitória tática de McClellan deu a Lincoln o que ele precisava para lançar um golpe propagandístico devastador. Em 1º de janeiro de 1863, a proclamação de emancipação entraria em vigor. Todos os escravos nos estados rebeldes seriam declarados livres, não por idealismo, mas como arma de guerra. O Sul ficou furioso. O Norte agora tinha a causa moral. E a Confederação, cada vez mais isolada, via seu sonho de nação independente se afogar em sangue e dívidas. Mas a Confederação não se curvou sem reagir. Enquanto o Norte transformava a guerra em uma cruzada moral ao recrutar regimentos inteiros de soldados negros, Jefferson Davis respondeu com uma brutalidade calculada. Decretou que qualquer negro capturado em uniforme da União seria tratado não como prisioneiro, mas como escravo rebelado, sujeito à execução sumária ou reescravização. A medida, além de violar as leis da guerra, revelava o desespero de um regime que já não lutava apenas pela independência, mas pela própria sobrevivência. E, no entanto, o Sul ainda sonhava com a vitória. Em dezembro de 1862, em Fredericksburg, Virgínia, as tropas de Lee esmagaram outro ataque da União com uma eficiência aterradora. Os corpos dos soldados nordistas se amontoavam diante das posições confederadas, enquanto os generais do Norte, como Ambrose Burnside, demonstravam uma incompetência que custava vidas em massa. Para muitos sulistas, aquelas batalhas eram a prova de que Deus ainda estava do seu lado. Mas a realidade era outra. No oeste, as forças de Grant avançavam implacavelmente, e a economia confederada sufocava sob o bloqueio naval do norte, que estrangulava portos e deixava cidades à beira da fome. Davis sabia que o tempo estava se esgotando. Se a guerra se arrastasse, o Sul perderia por esgotamento. Sua única esperança era um golpe tão esmagador que forçasse a França ou a Grã-Bretanha a reconhecer a Confederação, ou que a fadiga de guerra no norte derrubasse Lincoln nas eleições de 1864. Mas enquanto os cooperiais, os democratas anti-guerra, ganhavam força nos estados do norte, clamando por um acordo de paz, o presidente confederado enfrentava uma crise ainda mais profunda em casa. O povo do Sul já não acreditava nas promessas de vitória. Famílias inteiras eram dizimadas, fazendas queimadas, cidades reduzidas a escombros. Os homens que ainda podiam pegar em armas, os pequenos agricultores, a espinha dorsal do exército confederado, perguntavam-se por que deveriam morrer por uma causa que só beneficiava os grandes proprietários de escravos, muitos dos quais conseguiram escapar do serviço militar alegando defesa de suas propriedades. Enquanto isso, os ricos acumulavam alimentos e suprimentos, especulando com a miséria alheia. Em Richmond, mulheres famintas saqueavam padarias em motins por pão. A fome e a desilusão se espalhavam como um incêndio. E Davis, ele próprio estava cercado. Sua liderança era questionada a cada derrota. Acusavam-no de nepotismo, de nomear generais por lealdade pessoal em vez de competência, de ignorar o fronte oeste enquanto o leste recebia toda a atenção. Em 1863, após visitar as tropas na linha de frente, encontrou soldados esfarrapados e desmoralizados, muitos dos quais desertavam em massa. Ao retornar a Richmond, soube que sua própria plantação no Mississippi havia sido tomada pela União. O cerco se fechava. Texas, Arkansas e Mississippi estavam sob ameaça direta de Sherman e Burnside. A Confederação não podia mais se dar ao luxo de perder, mas o Sul ainda tinha um as na manga, Robert E. Lee.
Em maio de 1863, em Chancellorsville, ele infligiu uma das derrotas mais humilhantes da história ao exército do Potomac, comandado pelo arrogante general Walker. A vitória, no entanto, veio com um preço amargo. Stonewall Jackson, o braço direito de Lee, foi mortalmente ferido por fogo amigo. Sua morte abalou a moral confederada como nenhum revés estratégico poderia fazer. Enquanto o Sul chorava seu herói, no Mississippi, Grant apertava o cerco a Vicksburg, a última fortaleza confederada no rio que era a artéria vital da Confederação. Davis e Lee sabiam que era hora de arriscar tudo. Se não conseguissem uma vitória decisiva no norte, a guerra estaria perdida. Em junho de 1863, o exército da Virgínia do Norte invadiu a Pensilvânia, marchando em direção a Harrisburg, a capital do estado. O plano era simples: levar a guerra para o território inimigo, forçar Lincoln a negociar ou, pelo menos, abalar a confiança do Norte em sua própria invencibilidade. Mas o destino tinha outros planos. Em 1º de julho, as tropas confederadas esbarraram em cavalaria da União nos arredores de um pacato vilarejo chamado Gettysburg. O que começou como um pequeno confronto explodiu em 3 dias de carnificina. Lee, confiante em sua superioridade tática, lançou onda após onda de ataques contra as posições nordistas, só para vê-las repelidas com perdas devastadoras. No 3º dia, na manhã de 3 de julho, o general George Pickett liderou uma carga suicida contra o centro da linha da União. Quase 1.000 homens avançaram sob fogo certeiro. Menos da metade voltou. Enquanto os sobreviventes recuavam, deixando para trás um campo coberto de mortos, a notícia chegou de Vicksburg: a cidade havia caído. Em 4 de julho, o mesmo dia em que o Norte celebrava sua independência, o último bastião confederado no Mississippi se rendeu. A Confederação estava cortada ao meio. Davis chamou Gettysburg de a hora mais sombria de nossa existência política. Agora só restava uma aposta desesperada: que a fadiga de guerra no norte derrubasse Lincoln antes que o sul fosse aniquilado. Enquanto isso, ele tentava salvar a economia confederada, enviando algodão em navios bloqueadores para portos neutros nas Índias Ocidentais, trocando a matéria-prima que já não conseguia vender na Europa por armas e munição. Mas até essa tática falhava. A Grã-Bretanha, que antes dependia do algodão sulista, agora importava o produto do Egito. O plano de asfixiar a economia europeia para forçar seu reconhecimento havia se voltado contra o Sul. No fronte oeste, o general Braxton Bragg conseguia algumas vitórias, como em Chickamauga em setembro de 1863, mas sua hesitação em perseguir o inimigo em retirada lhe custou o respeito de seus subordinados. Davis teve que intervir pessoalmente para evitar que seus próprios generais se destruíssem em disputas internas. Pouco depois, em Chattanooga, Bragg foi esmagado pelas forças da União, abrindo caminho para Sherman rumo a Atlanta. E ainda assim, Davis se recusava a ceder. Ele mal comia, mal dormia, seu corpo consumido pela guerra e pelo luto. Em abril de 1864, seu filho Joseph morreu após uma queda de um balcão. O golpe foi demolidor. Seu governo, antes rígido, agora oscila entre a paranoia e a obstinação. Quando Lincoln recusou trocas de prisioneiros, Davis respondeu com uma crueldade calculada. Milhares de soldados da União foram amontoados em campos como Andersonville, onde a fome e as doenças os dizimavam. A medida, além de desumana, só serviu para inflamar ainda mais o Norte, unindo a população atrás de Lincoln. Enquanto isso, o Norte preparava o golpe final. Em março de 1864, Ulysses S. Grant foi nomeado comandante supremo de todos os exércitos da União, um título que não era usado desde George Washington. Sua estratégia era simples: esmagar a Confederação por todos os frontes sem trégua. Em maio, ele lançou uma ofensiva massiva na Virgínia, enquanto Sherman avançava sobre a Geórgia. O Sul agora lutava em desvantagem esmagadora, 2 soldados da União para cada confederado. Johnston, comandando as tropas no oeste, foi empurrado de volta em direção a Atlanta até que Davis, impacientemente, o substituiu por John Bell Hood, um general mais agressivo, mas cuja temeridade beirava a irresponsabilidade. Até o outono de 1864, a Confederação estava dividida em 3. Sherman marchava em direção ao mar, queimando tudo em seu caminho, enquanto Grant apertava o cerco a Petersburg, a última linha de defesa de Richmond. Davis, no entanto, ainda se agarrava à ilusão. Ele convocou seus ministros, exortou a população a resistir até o último homem. Em um ato de desespero final, chegou a propor o alistamento forçado de escravos, os mesmos homens que a Confederação jurava defender da tirania abolicionista. A ironia era brutal.
Agora, o Sul pedia que seus escravos pegassem em armas para preservar o sistema que os escravizava. A guerra não era mais sobre princípios. Era sobre sobrevivência. E o Sul, afogado em sangue e ruínas, já não tinha mais escolhas. Mas a ordem de alforriar escravos para lutar pela própria escravidão nunca saiu do papel. Enquanto o Sul se desmoronava, as negociações secretas com o Norte se intensificavam. Em um gesto de desespero, o vice-presidente confederado, Alexander Stevens, encontrou-se com Lincoln em Hampton Roads, suplicando por uma trégua. Lincoln, porém, recusou. Não haveria paz sem rendição incondicional. Em 2º de abril de 1865, Davis e seu gabinete fugiram de Richmond, levando consigo os últimos documentos da Confederação. As tropas remanescentes receberam ordens de incendiar a cidade, destruindo tudo que pudesse ser útil ao inimigo. Enquanto as chamas consumiam a capital sulista, Davis ainda exortava seus cidadãos a continuarem a luta. Mas a realidade o golpeou com força brutal. Em 9 de abril, Robert Lee, o general que personificava a resistência confederada, rendeu-se em Appomattox. Em vez de mergulhar o Sul em uma guerra de guerrilhas nas montanhas da Virgínia, ele escolheu o fim. Sem alternativas, Davis fugiu para o sul, rumo à Carolina do Norte e à Geórgia, na esperança de reunir um último exército. Seus generais e governadores, porém, foram claros. Não havia mais homens, nem munição, nem esperança. Teimoso, ele seguiu para o oeste, onde o general Kirby Smith ainda mantinha uma força confederada ativa. Mas em 15 de abril, enquanto avançava, soube da notícia que abalaria a nação. Abraham Lincoln havia sido assassinado. O destino da Confederação estava selado. Em 5 de maio, em Washington, na Geórgia, Davis dissolveu oficialmente o governo que jurara defender até a morte. Poucos dias depois, enquanto atravessava o interior do estado, foi capturado pela cavalaria da União perto de Irvinville. Vestia um casaco solto e cobria a cabeça com um chale, detalhes que alimentariam o mito de que tentará escapar disfarçado de mulher. A derrocada era completa. O Sul que Davis sonhara, e pelo qual sacrificara tudo, jazia em escombros. Sua economia arrasada. Sua população dizimada. Sua estrutura política reduzida a cinzas. E acima de tudo, o sistema que justificara sua rebelião, a escravidão, fora não apenas contido, mas exterminado. A guerra que começara para preservar a expansão da escravidão terminara com sua abolição total. Uma ironia cruel. O Sul perderá tudo, inclusive o direito de oprimir. Davis, outrora um estadista reverenciado, tornou-se um pária. Preso, humilhado, transformado no bode expiatório da derrota, só escapou da forca graças aos esforços incansáveis de sua esposa, Varina, que arrecadou os $100.000 necessários para sua fiança. Mais tarde, o presidente Andrew Johnson o perdoaria, estendendo a anistia a todos os oficiais confederados. Mas a liberdade não trouxe redenção. De volta aos estados que outrora governara, Davis deparou-se com uma realidade amarga. As capitais que considerara soberanas agora ostentavam bandeiras da União. Em 1868, exilou-se em Londres, onde a aristocracia britânica e os sulistas expatriados o receberam com uma cortesia que já não encontrava em casa. Por um breve momento, sentiu-se novamente respeitado. Mas a nostalgia duraria pouco. Ao retornar aos Estados Unidos, aceitou a presidência de uma companhia de seguros em Memphis, apenas para ver o negócio ruir em 1874, deixando-o quase na miséria. Enquanto isso, o Sul, que ele ajudara a destruir, ressuscitava suas antigas demônios. A Ku Klux Klan e o racismo institucionalizado ganhavam força, revivendo temporariamente seu prestígio entre os nostálgicos da causa perdida. Mas até isso se esvaiu. Em 1877, quebrado e doente, Davis aceitou o convite de uma amiga, Sarah Dorsey, para viver em sua propriedade no litoral do Mississippi. O gesto salvou-o da indigência, mas abalou seu casamento. Em 1878, a tragédia o atingiu novamente. Seu filho morreu, seguido pouco depois por Dorsey, que lhe deixou sua casa e fortuna. Foi ali, entre as sombras do passado, que escreveu The Rise and Fall of the Confederate Government, uma obra pesada, defensiva, que poucos leram e menos ainda admiraram. Nos anos finais, enquanto a saúde o abandonava, Davis recebeu a visita de antigos soldados e simpatizantes, que ainda o viam como um mártir da causa perdida. Em 1886, aproveitando um surto de nostalgia sulista, embarcou em uma última turnê pelo Sul, onde foi aclamado como herói. Mas a história já o havia julgado. Quando morreu, em 6 de dezembro de 1889, em Nova Orleans, foi enterrado como um símbolo de glória para uns, de vergonha para outros.
Seu corpo só encontraria repouso definitivo em Richmond, a capital que ele próprio ordenara queimar. Jefferson Davis permanece uma figura divisiva, para alguns, um defensor dos ideais dos Founding Fathers, para outros, um traidor que rompeu seu juramento à União em nome da supremacia branca. Ele sonhou com um império de liberdade, mas sua liberdade era reservada apenas aos brancos, construída sobre o suor e o sangue de milhões de escravizados. Foi um orador brilhante, um líder determinado, um homem disposto a levar seu povo ao abismo pela escravidão. A questão permanece: herói ou vilão? Um estadista que lutou por direitos estaduais ou um rebelde que defendeu até o fim a instituição mais cruel da história americana? A resposta, como a guerra que ele ajudou a desencadear, ainda divide a nação.